Boa noite, pessoal. Hoje nós iremos comentar sobre o livro Flow, que o autor é Mihaly Csikszentmihalyi. O autor, ele foi um psicólogo e professor húngaro-americano e conhecido por suas pesquisas sobre felicidade e bem-estar. Ele defende a felicidade duradoura e não um prazer imediato. O estado de flow traz um sentimento de realização e plenitude. Segundo ele, nós precisamos de três pilares super importantes para atingir esse sentimento de flow, que são os objetivos claros, feedbacks e equilíbrio. Vou dar um resumo geral sobre o livro. O livro ele tem 330 páginas, um livro bem leve, de leitura tranquila. E aí, o autor dividiu esses objetivos e essa pesquisa em 10 capítulos, né? E vamos comentar ele durante toda a nossa reunião. No capítulo 1 e 2, ele fala sobre a felicidade revisitada, onde a felicidade depende de nós. A verdadeira felicidade não é encontrada nas circunstâncias externas, mas na maneira de como nos envolvemos com a vida. E a nossa primeira oradora vai falar um pouquinho mais sobre como foi esses dois capítulos. Gisele Alvarenga, a palavra é sua. Boa noite, gente. Eu vou compartilhar a tela para eu não me perder no tempo. Ele já começa o livro falando logo que esse não é um livro de autoajuda, né? Que a responsabilidade por encontrar a felicidade é sua e só sua. Se vire nos 30 para encontrar o seu caminho. O primeiro capítulo é a felicidade revisitada, e ele já começa logo também trazendo Aristóteles, 320 a.C., falando que, mais do que tudo, o ser humano quer ser feliz. Basicamente é isso. A gente está o tempo inteiro em busca da felicidade. O problema é que a gente busca a felicidade nas coisas, na saúde, na beleza, no dinheiro e no poder. E aí, quando a gente faz essa busca pelas coisas, a gente acaba perdendo o foco desse pleno envolvimento, que é como a gente encontra a felicidade. E aí a descoberta que ele fez, ele mesmo coloca entre aspas, é que a felicidade não é algo que acontece. Ela não é um resultado do acaso, é uma condição em que cada um deve se preparar para conseguir atingir a felicidade. E ela deve ser cultivada e defendida para esse fim. Então ele traz o conceito de flow. Para mim tem muita relação com a água. A água é o lugar que me dá paz, então por isso que eu coloquei a água aqui. Eu imagino que não seja assim para todo mundo, mas é esse estado de imersão total em uma atividade que faz com que a gente esqueça do tempo, das preocupações e às vezes até de nós mesmos. A gente fica na atividade com um sentimento de que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor, ao mesmo tempo que a gente está super concentrado naquilo que a gente está fazendo. Esse é um conceito que é um resultado de uma pesquisa de pelo menos 25 anos, realizada em pelo menos 5 países, e ela começou na Universidade de Chicago. O conceito de flow foi definido por ele em 1998. Então, basicamente, o flow é algo que a gente faz acontecer. Depende da nossa capacidade de controlar a nossa consciência momento a momento. E isso é diferente para cada um tem que encontrar o seu caminho. E o que ele traz como conceito de consciência, aqui eu já vou entrando no capítulo 2, é a informação intencionalmente ordenada. Isso é a consciência. É a capacidade da gente de a gente perceber eventos conscientes que estão acontecendo e direcionar o seu uso. E eventos, nesse caso, são sensações, sentimentos, pensamentos, intenções. A gente precisa observar e ter controle disso. Porque o universo não foi criado para satisfazer as nossas necessidades. Eu adorei essa frase dele. O universo é apenas indiferente. A gente está aqui só por acaso e é a nossa responsabilidade ir atrás do que é importante para a gente.
Algumas vezes isso vem fantasiado de religião, de filosofia, de arte, coisas que nos dão conforto para enfrentar o caos, porque a gente está, segundo o autor, num estado de insatisfação crônica. E essas coisas, talvez religião, filosofia, artes, nos levam a crer que a gente está num estado de controle. Mas aí, quando a gente olha para o mapa expandido do flow, a gente vê que tanto o foco quanto o controle não são estados de felicidade. Eles estão bem perto, bem próximo do estado de flow, mas não é o estado de felicidade. E ao aprender a controlar a nossa intenção, a gente consegue silenciar as distrações que estão ao nosso redor e criar uma ordem interna que nos permite mergulhar naquilo que a gente está fazendo. Esse estado de perturbação que a gente fica, ele chama de entropia psíquica. É a desorganização do self. E o problema é que quando a gente fica muito tempo nesse estado desorganizado, fica mais difícil de encontrar o self, de encontrar o estado de flow. E aqui já tem, ele já cita a importância do feedback nesse processo, porque você define suas metas e se alguém está dizendo para você que você está indo bem, você está atingindo sua meta, isso te ajuda a permanecer no estado de flow. E ele traz esse conceito de diferenciação e integração. Ao mesmo tempo que você tem que se diferenciar, você tem que ter um caráter único para as coisas e separar você dos outros, você também precisa, as duas coisas precisam estar acontecendo ao mesmo tempo, você também precisa se integrar com as outras pessoas, com ideias e identidades além de você mesmo. Então, o flow ajuda você integrar o self, porque nesse estado você fica em uma profunda concentração e a consciência fica atipicamente bem ordenada quando você está num flow. E o self, para ele, é uma definição que é a soma das experiências que vivemos, das escolhas que fazemos e da maneira como direcionamos a nossa atenção. Como a gente faz isso? Cenas dos próximos capítulos. Vamos seguindo para os próximos capítulos, né? O autor também fala que o prazer é momentâneo, mas a verdadeira satisfação surge quando nós nos desafiamos e crescemos com as experiências. E nos próximos 2 capítulos, ele vai falar sobre a fruição, qualidade de vida e as condições do flow. E agora a Nayá vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nayá, a palavra é sua. Obrigada. Como você mesmo colocou aí, eu vou falar um pouquinho sobre o 3 e o 4. E como a Gisele colocou muito bem, o que que é o flow, né? Que é o fruir, é um estado totalmente imersos em uma atividade, sem distração, com alto nível de concentração e satisfação, que nem a gente está fazendo aqui hoje agora. E a gente pode dar aí exemplos de como um músico se perde na melodia, um atleta se funde com o jogo, ou um cientista esquece do tempo na hora de resolver um problema. Isso é maravilhoso quando as pessoas atingem isso. E aí existem algumas características do flow que ele coloca aí nos próximos capítulos, que ele fala no equilíbrio entre desafio e habilidade, que ele fala principalmente, se está muito fácil, as pessoas tendem a ficar entediadas. Se está difícil demais, também te dá ansiedade. Então, o importante, quando você está no flow, é que você encontre esse ponto ideal entre esses dois pontos. Metas claras, isso aqui para mim ficou bem interessante, porque quando você sabe que você tem uma meta clara, o seu foco é diferente. O feedback imediato, saber se estamos indo bem ou não, é sempre importante e nos ajuda principalmente a ir para ação. E eu acho que foi um exemplo bem interessante quando ele dá o exemplo das mulheres cegas. Como as pessoas não conseguem ver o que elas estão fazendo, o feedback é muito importante. Então, achei legal esse exemplo. Concentração intensa, que é exatamente você ter uma atenção total, sem espaço nenhum para distrações. Você tem a perda da sua autoconsciência, quer dizer, o ego desaparece e as pessoas se tornam parte da atividade. Então, você não sabe, né, o que é atividade, o que é você. E você tem essa sensação de controle. A experiência flui sem esforço, sem medo de fracasso. Você não tem aquelas perguntas, por que eu estou fazendo isso? Como é que eu fui parar aqui? Você simplesmente faz. E a distorção do tempo, que horas passam, parecem minutos, e você está totalmente imerso. Então, aí você tem uma distorção de tempo.
E para fechar, a experiência autotélica é a atividade que é recompensadora por si só, sem precisar de incentivos e externos. E aí, como é que a gente cria esse flow? O flow ele não acontece por acaso. Ele é mais frequente em estruturas, em atividades bem estruturadas, como esporte, música, né, os desafios intelectuais. Por quê? Porque elas existem regras, metas e um feedback. Mas isso pode ser também encontrado, como ele fala, no trabalho e na vida cotidiana. E você acaba transformando qualquer atividade em algo envolvente, que aí realmente é o grande pulo do gato. E a gente precisa falar um pouquinho também da personalidade autotélica, que exatamente essa facilidade em entrar no flow, e as pessoas têm essa facilidade. Algumas pessoas vão ter mais facilidade do que as outras. E encontrar o prazer na atividade, dependente das suas recompensas externas. E aí existem cinco características principais: clareza de metas, saber o que quer e como chegar lá, foco no presente, estão atentas no que fazem nesse momento, abertura para desafios, buscam constantemente a evolução e aprender, um baixo nível de autoconsciência, aí no caso, excessiva, não se preocupam do jeito que estão sendo julgados, e a curiosidade e o interesse intrínseco, sempre buscar significado em tudo que você está fazendo. Mesmo nessas condições adversas, ele dá ali exemplos de prisioneiros de guerra, exploradores ou atletas sob pressão, essas pessoas elas têm essa habilidade de transformar a dificuldade em desafios motivadores. Então, em conclusão, nesses dois capítulos aí que é o pulo do gato mais uma vez, mesmo não sendo um livro de autoajuda, o segredo do flow é aprender a transformar qualquer tarefa em um jogo interessante, seja no trabalho, nos estudos, no lazer, ajustar desafios e habilidades para criar essas experiências envolventes e prazerosas. E, claro, desenvolver essa mentalidade autotélica, passando a aproveitar mais a vida e nos tornar mais felizes e produtivos. Muito obrigada. Seguindo os próximos capítulos, capítulos 5 e 6, onde vamos falar sobre o corpo em flow e o flow de pensamento. Confesso que foi foi um dos capítulos que eu mais me identifiquei e falei e peguei também para a minha vida em relação do corpo em flow. Nós conseguimos atingir esse sentimento através de diversos sentidos, né? Digamos que a atividade física, que ele citou também, o yoga, a música, a dança. Então, todos os sentidos em que a gente usa o nosso corpo, usa para poder fazer alguma atividade, a gente consegue atingir o flow. A academia, eu acho que é das atividades em que a gente consegue mais absorver de acordo com os pilares. A gente tem um objetivo para atingir na academia, que é fazer quantas séries? Fazer tantas séries em quanto tempo? E a gente tem um feedback porque a gente percebe que as pessoas percebem que a gente está fazendo um exercício na nossa evolução do corpo e da saúde. E aquele equilíbrio, digamos que uma disciplina de todos os dias. E o flow do pensamento, que me chamou muita atenção que ele citou, a palavra foi devaneio, que é exatamente sonhando acordado. Sabe aquele momento que a gente fica parado, olhando para o nada e consegue se sentir bem, olhando para o nada, sentindo o vento, e tem essas condições de acordo com esses dois capítulos. Ter esse equilíbrio de habilidade é quando nós nos sentimos completamente absorvidos por essas atividades que a gente faz, porque quando a gente usa o corpo para nos expressar e para nos superar diariamente, nós descobrimos um caminho natural, porque a gente se sente satisfeito por aquela atividade que a gente propõe a fazer. E as atividades mentais também, que são totalmente desafiadoras, como aprender, que eu não posso deixar de citar, aprender ou criar, que podem ser fontes ricas de flow. E um desenvolvimento pessoal, quando a gente aprende algo.
Tem um autor que fala, Paulo Freire, né? Aprender a aprender. Quando a gente aprende isso, a gente desenvolve um sentimento de flow. Eu não consegui olhar para ler sobre o tempo, mas vou seguindo. Tá tranquilo. Vamos para o capítulo 6 e 7. 7 e 8, né? Que fala sobre como o trabalho como flow e flow na solidão e nos relacionamentos. São momentos de introspecção, conexão profunda consigo mesmo e com o outro. E agora o Tiago vai falar um pouquinho mais para gente sobre esses 2 capítulos. Tiago, a palavra é sua. No começo do livro quase que eu abandonei. E a hora que ele falou que depende só de mim, eu falei, então deixa, porque achei que o cara ia dar uma fórmula mágica pra gente. Ai, tudo bem. Tarefa hercúlea, concordo com a Gisele, ela falou mais cedo, tentar falar de 2 capítulos em 5 minutos. Meu Deus do céu. O capítulo 7, ele vem assim, meio que contrariando a visão geral que o trabalho é um fardo, né? Aí ele até chega a falar que muitas pessoas encontram o flow mais facilmente no trabalho do que em atividade de lazer. Confesso que eu não sou dessas pessoas, não. Mas aí ele explica que isso acontece geralmente porque o trabalho ele oferece metas, a gente tem umas metas claras, nem sempre somos nós que colocamos, mas a gente tem essas metas. Desafio o tempo todo e feedback imediato, que ele coloca como condições ideais para o flow. E a chave para transformar o trabalho em uma experiência de flow, segundo ele, é adotar uma mentalidade de crescimento, perseguindo desafios e significados naquilo que fazemos, que a superação dos nossos próprios limites traz mais satisfação e realizações duradouras. Eu acredito que eu vou ter que reler esse capítulo, porque realmente é um capítulo bem desafiador, assim, para entender como conseguir isso tudo. E já no capítulo 8, eu encontrei muita coisa que eu concordo, porque eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo, eu gosto de ter contatos, de estar com pessoas, eu também aprecio a solidão. E eu encontro prazer nisso, de estar sozinho, às vezes. E ele explica como que tanto a solidão quanto a interação podem ser fontes de flow, dependendo da forma como vivenciamos. Igual eu obtenho satisfação, às vezes, em estar sozinho, tem gente que não consegue. Então é justamente isso, é a forma como nós vivenciamos essas situações. Tem gente que se sente extremamente desconfortável com isso, porque não desenvolveram a habilidade de se entreter ou refletir. Então, estando com outras pessoas é mais fácil conseguir isso. E para experimentar o flow, nessas situações, é preciso desfrutar tanto da própria companhia quanto das interações, cultivar hobbies, meditação ou atividades individuais que nos envolvam, assim como desenvolver relações pessoais mais significativas, em que o diálogo e a colaboração tragam satisfação e enriqueçam nossas experiências. Tentando, de certa forma, trazer um apanhado geral desses 2 capítulos, fica que tanto o trabalho quanto as interações sociais, elas podem ser fontes de realização de acordo com a maneira como nós vivenciamos, de acordo com a maneira que nós aproveitamos cada uma das situações, e que a gente tem que desenvolver um olhar ativo e intencional para cada uma das experiências, para a gente entender como o engajamento e o sentido de propósito pode mudar o nosso ponto de vista e trazer essa sensação de flow. Fácil? Não sei. Acho que a gente ainda tem muito que trabalhar nossos pontos de vista, na forma que a gente vê tudo. E pelo menos para mim, a parte mais complicada ainda é achar isso no trabalho. Tudo bem. Tem hora que vai, tem hora que não. Passa a palavra com você, Débora. Fechando um pouquinho o que você falou, acredito que os momentos de introspecção e conexão com nós mesmos, eles nos enriquecem durante toda essa jornada. E os próximos capítulos
Ele fala um pouquinho sobre o significado da vida e a construção do self a partir do flow. Ao buscar o flow constantemente, transformamos a nossa consciência, evoluímos como indivíduos e moldamos uma identidade mais forte e autêntica. Agora o Marcos vai falar um pouquinho para a gente mais sobre esses dois capítulos. Marcos, a palavra é sua. Boa noite a todos. Fiquei muito entusiasmado com esse livro, com a abordagem do autor, que me apetece demais. Quando ele começou a falar de filosofia, eu falei, muito bom, espetacular. E eu fiquei responsável por comentar o capítulo 9, que é Ludibriando o Caos, e o capítulo 10, que é a criação do significado. Duas vertentes filosóficas também que são sensacionais. Ludibriar vem o quê? De enganar. Mas quando ele trata aqui no sentido de ludibriar, seria justamente como lidar com o caos. Eu gosto muito do conceito de caos na química. A química, ela traz o conceito de caos como entropia. Então, quando você vai gerar uma estrela ou algo, você tem ali uma explosão, você tem uma entropia. E o autor, ele aborda isso de forma muito interessante, ultrapassando qualquer vertente de autoajuda. Ele trabalha baseado em evidências. Eu acho isso muito interessante. Então, o escritor, ele pontua vários exemplos de pessoas que tiveram certas adversidades da vida, como uma pessoa que perdeu os movimentos das pernas, pessoas que tinham um modus operandi de vida de uma determinada forma, que tiveram um deslocamento de retina, perderam a visão, e foram se ressignificando e se moldando numa forma do caos. Então, ele vai falando sobre o aspecto do flow, essa palavra em inglês significa literalmente fluir ou entrar no fluxo, sobre essas possibilidades e essas ressignificações que as adversidades trazem para o ser autotélico. E aí é interessante porque isso faz um nexo de causalidade com o capítulo 10, que vai falar sobre a significação, a criação do significado. E quando eu estava lendo esse capítulo da questão do significado, que é tão importante para o flow, eu me lembrei de um livro muito interessante que eu li do Albert Camus, que se chama O Mito de Sísifo. E no final do livro do Mito de Sísifo, Albert Camus faz uma ponderação que fala assim: é necessário que Sísifo se faça feliz, se torne feliz. E é justamente nesse Mito de Sísifo, ele fala num contexto filosófico sobre o significado que o Sísifo tinha ao rolar a pedra no cume do monte e tem que fazer isso várias vezes. E aí, se você for olhar no sentido da significação do flow, o Sísifo, ele encontra um fluxo, encontra o flow nesse rolar da pedra. E aí, trazendo para um contexto não denotativo, mas de uma forma conotativa, que seria o nosso fluxo da nossa vida? Nosso trabalho, a gente não está fazendo algo de rotina, que todo dia você está rolando aquela pedra, você já teve aquela sensação de que, nossa, os dias estão passando tão rápidos. Mas por que estão passando tão rápido? Porque eu estou fazendo a mesma coisa. E uma das provocações do estado de fluxo, o estado de flow, é justamente trazer uma consciência, um ato consciencial para as nossas atitudes, para o que nós estamos fazendo. Trazer um significado para aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia. Há um fenômeno na psicologia que se chama de autoadaptação e é aquela questão da percepção. Você vê tanto algo que aquilo se torna tão normal para você que você entra num estado automático e perde a noção consciencial daquilo. E aí que eu vejo que o Mihaly, ele tenta trazer para a gente esse aspecto da consciência, de criação do significado do que nós estamos fazendo, perpetuando no tempo esse significado que faz toda a diferença do estado de fluxo, do estado de flow. Então, fazendo aqui uma concatenação entre o capítulo 9, que vai falar justamente sobre essa entropia, sobre esse caos, ludibriar o caos, é justamente você criar um flow, e um flow que você, como foi pontuado nos capítulos anteriores, você pode ligar, né? Falou, poxa, eu estava até lembrando daquela série Ruptura, né? Como se você fizesse ali, poxa, agora eu estou aqui num estado de ruptura, totalmente consciente no meu trabalho e tudo mais. Então, dá para trazermos isso dentro do aspecto do Mihaly, ele traz isso muito bem para nós, e isso realmente eu fiquei muito enaltecido quando ele fala sobre autores existencialistas que gosto, como
Sartre, né, tem uma parte aqui quando ele vai falar sobre essa entropia, sobre ressignificar. E aí Sartre fala isso também no livro dele, alguns livros que eu já li do Jean-Paul Sartre, que ele vai falar, o importante não é o que acontece comigo, mas é aquilo que eu entendo e ressignifico com aquilo que está acontecendo comigo. Até que ponto, e aí eu também vou dialogar um pouco com o estoicismo, até que ponto eu me permito isso acontecer. Então, finalizo enaltecendo essa leitura, esses 2 capítulos que são extremamente importantes para o nosso conhecimento do fluxo, do flow, falando sobre a importância do caos e também a importância de significar a nossa existência, e concluo até fazendo também um paralelo com o livro que nós já lemos aqui no clube aqui do Toastmaster nosso, que foi o Design da Sua Vida. Faz todo um paralelo com isso também. Obrigado. Para finalizar, eu até coloquei no meu livro, self mais fruição igual a flow. Vamos para um momento mais descontraído agora, o momento das perguntas. E eu queria fazer a primeira pergunta para Laura. Vamos lá. Eu queria saber se você consegue lembrar de algum momento da sua vida em que você experimentou o flow. E o que que você estava fazendo? Talvez seja um pouquinho roubado, porque o momento em que eu mais sinto flow é quando eu tô lendo. E, gente, eu leio, assim, toda hora, todo dia. Eu sou aquela pessoa que tá sempre com um livrinho na bolsa. Então, tenho que esperar por qualquer motivo, saco o livro e vai pra Nárnia, literalmente, dependendo do dia. Não são todos os livros, vale comentar. Tem alguns que você vai sofrendo. Eu tô lendo um livro de filosofia agora e esse daí eu não entro em flow por nada. Chama Vida para Consumo, é do Bauman. E esse é um que é porrada atrás de porrada atrás de porrada. Então ele vai devagar, sofrendo. Por outro lado, tem livros, inclusive eu vou falar de Nárnia, porque esse é um que eu amo. Crônicas de Nárnia, gente, eu sento e sumo da minha vida. Eu acordo quando ele termina. Um que aconteceu muito recentemente, que acho que vale comentar também, foi Outlander. Eu não sei quem acompanha a série, quem já leu o livro. São os calhamaços desse tamanho, mais ou menos 1.000 páginas. Saiu o último, acho que ali para agosto do ano passado. Fui comprar no dia. Aí eu cheguei em casa, olhei pro livro e falei: vai dar ruim, que eu não vou querer parar. E eu entro de um nível que eu não paro pra tomar água, eu não paro pra comer, eu não vou no banheiro, eu não sei o que que tá acontecendo. Então eu escondi o livro até o próximo feriado, que ia ser 7 de setembro. Chegou 7 de setembro, acordei, passei com a cachorra, comi um café da manhã bem reforçado e falei: me esqueçam. Quando eu vi, tinha terminado o livro e era o dia seguinte. Foi o mais marcante recentemente que teve, porque realmente não sei o que que aconteceu, mas ler pra mim é esse momento muito especial, muito gostoso, em que nada mais existe e eu tô só ali aproveitando. Eu espero que seja assim pra vocês também em alguns momentos, embora não em todos, porque que nem a Marcos até trouxe aqui outro livro de filosofia pra eu sofrer. Às vezes é duro mesmo. Obrigada, Débora. Acredito que todos nós aqui que estamos no Clube do Livro tem esse mesmo sentimento de flow quando está lendo. Eu compartilho desse mesmo sentimento. Agora, eu gostaria de perguntar para Nayá. Você acha que o trabalho pode ser uma fonte de flow ou isso é mais fácil nos momentos de lazer? Por quê? Ótima pergunta. É como o Tiago mesmo colocou. Ele fala que é possível fazer isso no trabalho. Por um tempo eu poderia te falar assim, não, isso não é possível, porque por muito tempo eu atendi o público. Então, como é que você entra em flow atendendo o público, né? Não tem. Assim mesmo você tendo de repente um foco, mas eu sempre encontrei prazer em fazer isso. É porque você tem até um propósito, você está trazendo informação, às vezes você traz conforto para a pessoa que você está dando informação. Então, assim, mas hoje o meu foco é totalmente diferente. Hoje eu tenho um público diferente, um público até difícil às vezes, porque as redes sociais. Eu trabalho com redes sociais e é conteúdo. Mas eu poderia dizer que sim, hoje eu posso ter prazer nessa transformação do conteúdo. Porque chega um momento que até entra num flow, porque existe uma meta, existe vários daqueles pontos, entendeu? Então, eu acho que hoje sim eu consigo, no meu trabalho, e até mesmo, às vezes, no próprio Toastmaster, eu vejo muito isso. De volta para você. Confesso que eu fiz essa pergunta, quando eu pensei nessa pergunta, foi pensando particularmente em mim. Durante toda a leitura do livro,
eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela minha profissão. E quando eu estava lendo o livro, a maioria das vezes no intervalo dos meninos na escola, e eu li ele na pracinha assim da escola, e quando eu vi os meninos correndo, eu tive esse sentimento de flow. E geralmente lá na escola eles tocam músicas infantis durante o intervalo. E aí eu fiquei paralisada, assim, e olhando os meninos brincando, me deu esse sentimento de paz, por mais que esteja um caos das crianças brincando. Me deu um sentimento tão bom, mas tão bom, que ali eu tive a total certeza de que ali era o meu lugar. Eu tinha que estar ali. Então, eu acredito sim que a gente pode ter esse sentimento de flow através do nosso trabalho. Só precisa saber realmente escolher o que de fato você gosta de fazer. E agora eu vou perguntar para o Marcos. Durante o livro, o autor ele sempre fala sobre esse equilíbrio entre o desafio e a habilidade. Como você percebe esse equilíbrio do desafio e da habilidade durante as suas atividades? Certo. É super interessante a pergunta e não tem como eu respondê-la sem citar também um filósofo que gosto muito, que é Arthur Schopenhauer. Ele fala que a vida oscila entre o desejo e o tédio. Isso é conhecido como pêndulo de Schopenhauer. E o que que é isso? Você deseja muito uma atividade, certo? E aquilo está de acordo com a sua habilidade. Então, a tendência é que naquele desejo, e se aquilo estiver de acordo com a sua habilidade, e de acordo com aquele seu nível de foco, e de acordo com algo que te desafie de uma forma proporcional, a tendência é que você conclua e tenha e atinja o estado de fluxo. Se você tem algo que é muito fácil, que apaticamente não vai atingir o nível de desafio, isso tende a te levar para o lado do tédio. Então, é muito complicado. Eu confesso que muitas vezes, por exemplo, como advogado, às vezes eu ia pegar um caso para estudar muito complexo, mas que me desafiava e me permitia criar novas habilidades, e ali eu entrava no estado de fluxo e queria saber tudo sobre aquilo. Também gosto muito de filosofia, então às vezes quando pego algo como pensamento num fluxo mental para estudar Descartes, Platão, Marco Aurélio e outros, entro num estado de fluxo também porque é algo que me desafia. Então é muito complicado. Em outros momentos já me senti extremamente apático, em tédio, como comecei a ler alguns livros e aí via que era muito para um lado de autoajuda e não me trazia um aspecto de desafio mental. Então eu tento lidar com isso, fazer mais ou menos como se fosse uma regra, uma réguazinha e falar, poxa, isso aqui está dentro do meu aspecto de habilidade, isso me desafia, então por que que eu estou me sentindo assim, apático? E aí eu tento melhorar e aumentar um pouquinho do desafio para que aquilo me auxilie a entrar nesse estado de fluxo. É basicamente isso. Agora, gostaria de perguntar para a Letéia. O autor, ele fala muito sobre essa modelagem de consciência, que a gente consegue moldar a nossa consciência para ter uma vida mais plena. Aí eu queria que você falasse para gente quais são essas pequenas mudanças que você poderia fazer para buscar esse nível de consciência plena. Nossa, que pergunta. Ela é difícil, mas é exatamente o que eu busco hoje. Eu tenho pensado muito sobre a capacidade que a gente tem de dominar a mente, mas quanto isso é difícil. Meu Deus, como a gente, enfim, todo mundo tem vontade de alcançar alguma coisa, um sonho, um propósito, um desejo, e físico, às vezes nem tanto. Só que a mente, ela te buga, ela te impede, quanto ela é poderosa em deixar isso acontecer ou não. E dominá-la não é assim tão simples, não basta querer, não basta, hoje vou escrever aqui na minha lista e vai acontecer. Então, eu tenho buscado, que não é fácil, esse estado de consciência, fazendo uma atividade que eu não gostava, mas que está sendo diária, que é escrever. Não é simples, tá difícil ser diário, mas já tem 30 dias, eu tô que nem prisioneira, assim, ó. Foram 5 dias, 6 dias, então eu tô bem orgulhosa porque é uma possibilidade de começa simples e você vai aprimorando e conseguindo afinar mais quando você se sente mais energizado, quando não,
o que te chateia, o que não, e começar a ter ações um pouco mais específicas e mais pontuais, para sanar um ponto ou outro, para alcançar o que eu quero. Por exemplo, o inglês. Não é para mim fácil e eu preciso estudar todos os dias, meia hora, pelo menos. Então, por que que eu sofro? E nanã? Aí eu vou entendendo isso e vou buscando atividades mais legais, que me satisfaçam, enfim. Não é fácil a mutação da mente. E eu acho que o ator ele é brilhante quando traz esse aspecto da mentalidade para a gente avançar, assim, para a gente encontrar esse estado praticamente de sabedoria, né? Quando a gente alcançar esse estado que ele prega, aí seremos muito sábios. Ou um caso assim, igual a da Nayá e da Deb, que se encontraram profissionalmente. Não é fácil alinhar a estrutura da vida com o propósito. Se encontra e é lindo. Mais ou menos por aí o que eu penso. Eu gosto muito de citar que sobre essas pequenas mudanças é que a constância ela é mais importante que a intensidade, que o fazer todo dia um pouquinho é bem melhor do que fazer muito o dia inteiro. Então essas pequenas mudanças pode ser algo bem pequenininho, dormir mais cedo, acordar melhor, ler uma página do que ler 10 páginas. E quando a gente for ver que essas pequenas mudanças fazem um estrago enorme, uma diferença absurda no nosso dia a dia. Então, parabéns pela sua escrita. Continue assim. E agora eu gostaria de perguntar para o Tiago. Se você pudesse escolher uma atividade para você explorar mais e buscar o flow, qual seria e o que te impede hoje de começar agora? Boa pergunta. Acho que o que me impede de começar agora é que eu não ganhei na Mega da Virada, senão eu começaria. Mas se eu pudesse escolher uma atividade que eu acredito que eu encontraria de forma mais fácil aí o flow, com certeza seria alguma atividade voluntária, porque apesar de praticar relativamente pouco, porque acaba que a nossa rotina do dia a dia, a gente não toma cuidado com o tempo nos engole, né? A rotina nos engole. Mas eu acabo me dedicando, hoje em dia, eu me dedico na verdade, algumas horas por semana para cuidar das coisas do TM, né? E não deixa de ser uma atividade voluntária. E é uma coisa que me dá prazer em fazer. Às vezes me dá mais prazer do que fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho mesmo, ou relacionado à minha pós-graduação. Então, assim, eu acho que se eu tivesse condições de não precisar de trabalhar para sobreviver, para pagar as contas, eu acho que eu trabalharia sem essa obrigação, eu acho que eu trabalharia mais feliz e eu acho que eu serviria a outras causas, não só pessoais, porque a gente corre atrás do que a gente precisa, né? Eu gostaria de correr atrás do que outras pessoas precisam. Um dia a gente chega lá. Quem sabe, na próxima Mega da Virada eu ganho. Fez muito sentido com o livro Design de Sua Vida, né? Que ele fala sobre a gente tirar um pouco. Ou Design de Sua Vida, não, gente. Trabalho 4 horas por semana. Que ele fala da gente tirar um pouco do nosso tempo para poder servir o outro. Porque isso faz sentido na vida. E agora, por último, vou perguntar para a Gisele. Eu gostaria muito de saber, a gente teve toda essa empolgação, todo mundo junto, um livro lindo. Marquei, gastei uns 2 marca-texto com esse livro, de tão lindo que foi. Eu gostaria muito de saber, Gisele, o que mais te marcou no conceito de flow? E se você já tinha pensado sobre isso antes? Eu já tinha pensado, na verdade, eu já tinha lido o livro ano passado, uns 2 anos atrás, e aí li ele de novo agora, e aí outras coisas foram conectando com o conceito de flow. Ano passado eu estudei bastante gestão de mudanças, e aí as coisas vão encaixando uma coisa com outra. Por exemplo, vocês já viram o modelo Adkar de gestão de mudanças? Que ele fala de conhecimento e habilidade, eu acho que eu tenho ele aqui, quer ver? O quanto a falta de conhecimento te deixa ansioso
e a falta de habilidade te deixa com medo. Deixa eu ver se eu acho aqui, é rapidinho. Então, sim, me conectei com várias coisas que também uso no meu trabalho hoje em dia. E eu acho que uma coisa importante para mim do flow é que a gente não deve querer viver em estado de flow o tempo inteiro. O barato tá em você notar que você está ansioso ou notar que você está desanimado e fazer ações para te levar para o estado de flow. Não necessariamente você ficar em estado de flow o tempo inteiro. Deixa eu compartilhar aqui o modelo rapidinho, só porque eu acho que conecta tanto. A minha tese do meu último MBA também foi com gamificação, e aí lida com todos os motivadores. O modelo Adkar fala é que a gente precisa, para a mudança individual, a gente precisa de 5, estou saindo completamente do tema, né? A gente precisa de 5 coisas. Percepção daquilo que precisa ser mudado, desejo, conhecimento, habilidade e reforço. E aí, quando você não tem conhecimento, o sentimento que tem é de medo e ansiedade. E se você não tem conhecimento, mas não tem habilidade, você se sente frustrado. Então, conecta super com o gráfico dele da onde você está, né? E o legal é você se reconhecer. O que é que está faltando? Estou um pouco frustrada, é a habilidade que está faltando. E aí você vai atrás disso. Enfim. Agora vamos ter um momentinho livre para quem quiser falar algo sobre o livro. Marcos, pode falar. Eu super empolgado, realmente, mas antes de falar, eu queria parabenizar todas as participações de todos, assim, excepcionais, muito bom. Gisele, né, sempre trazendo essas questões visuais para a gente, isso é fantástico para visualização, os novos termos. Adkar, já peguei aqui, já achei um livro aqui, já vou aprofundar, achei sensacional. Eu fiz uma tabelinha, pessoal, que eu achei muito legal quando eu estava lendo, que foi para cada capítulo citar assim o tema central e alguns filósofos que eu vi que foram citados, eu achei super legal. No Felicidade Revisitada, o Viktor Frankl tem aquele livro muito legal que fala sobre a Segunda Guerra, ele é um psicólogo, né, assim, e ele falou em busca do sentido, então a questão da felicidade como estado interior, cultivado pela consciência, achei bacana. Na anatomia da consciência, na questão do tema da consciência humana, me lembrou muito o Marco Aurélio, ele tem muito o Epicteto mesmo, um pouco de Freud, na questão de dominar pensamentos e emoções. No 3, que foi a fruição e qualidade de vida, né, a parte de aristotélica, os estoicos em si, na questão da plenitude de vida, no conceito de ataraxia, né, ausência de perturbações, na condições do flow, fala sobre o estado ótimo de experiência, que é um equilíbrio entre desafios e habilidades pessoais. Me lembra também muito a parte aristotélica, o estoicismo, o corpo em flow também, a parte, né, do estoicismo, a questão oriental, como foi falado do yoga, do zen, essa conexão. Na parte do flow mental, do pensamento também, muito essa questão do Platão, do Zen. Na parte do trabalho mesmo, eu tenho tido muitas experiências hoje trabalhando com IA aplicado ao direito. Eu digo que eu estou em flow, assim, no meu trabalho, né? Então eu fico muito feliz e aí peguei muito essa parte freudiana do trabalho, né, que pode ser fonte de felicidade. Eu gostei também da fala do Tiago falando sobre solidão. Tem aquele livro do Osho que é muito legal, Amor, Liberdade e Solitude, que ele faz um pouco dessa questão da diferenciação entre solidão, entre solitude. A parte epicurista mesmo fala um pouco sobre essa questão, aristotélicas, né, as relações equilibradas, relações muito bacana mesmo. E, por fim, que foram as minhas falas do capítulo 9 de Blumendiano Caos, aí eu peguei sobre Nietzsche, já li muitas coisas, Genealogia da Moral, muitos livros sobre o próprio Marco Aurélio Sêneca, fala sobre essa transformar as adversidades em fontes de crescimento e felicidade, e a construção do significado, o próprio Viktor Frankl, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, que é o Em Busca de Sentido, o próprio Sartre, Nietzsche, quando ele fala sobre criar significado é uma tarefa ativa e individual de transformar a vida. Então, acho que todos aqui estamos em busca disso, né? De ressignificar, de trazer um significado à nossa existência. Isso flerta muito com o existencialismo, flerta muito com esse aspecto de trazer realmente significado e entrar num flow, num fluxo. É isso, obrigado. Muito bom, Marcos. Alguém mais?
Eu nem termino, falta um pouquinho ainda, assim, ó. Aí eu ainda pensei, será que participando eu desistiria? Não tem como. A melhor definição da Laura é que você começa, é do começo ao fim. Ah, meu Deus! Então, grata surpresa esse livro. Chega a dar um desespero, né? A hora que ele começa a falar dos filósofos de Freud, de não sei o que, você fala, eu achei que era só um livrinho. Muito fera. E o trabalho dele está presente em todos, praticamente, os trabalhos de motivação. Todos citam ele como algo comprovado, assim, de que tem potencial de te motivar. Eu fiquei esperando o Marcos compartilhar o quadro. Eu Não falei que rolou. vou mandar no grupo, eu Vai coloquei num mandar no grupo. Wordzinho, aí eu vou mandar no grupo. Eu até troquei o número, depois eu vou falar com a Leteia para Tá me bom. incluir lá, eu vou mandar. Ah, fera. Bom, acredito que num todo, eu espero que todos nós possamos continuar, né, com essas buscas de experiências, não apenas igual como a Gisele falou, não em experiências extraordinárias, mas nos pequenos detalhes do dia a dia. Poder observar os detalhes do dia e se sentir bem com algo natural, com algo normal, e que a gente possa encontrar o nosso flow nas nossas atividades. E assim ter uma vida mais significativa e plena. A Laura tá falando, foto. Aparece Olha, aí, Laura. Sim, é, vamos tirar nossa foto. para registrar. Pronto. Tira. Eu tiro? Alguém quer tirar? Tira, pode tirar. Ah, é porque. Ah, vocês não conseguem ver. Meu hambúrguer chegou, é por isso que eu sumi. Ela tava em flow, por isso que ela não tava aqui. É, Eu estava não fazendo nenhum nem outro, né? Que dizem que quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você não faz nenhum, mas é isso. Olhando pro buraquinho da câmera em 3, 2, 1. Nosso próximo livro vai ser Hábitos Atômicos, outro livro que eu amo. Gente, maravilhoso. Ciência em cima de ciência. Sim, ele é perfeito. E ele não é coisa de diquinha, é coisa de como o seu cérebro funciona, como botar isso para funcionar direito na vida real. É maravilhoso. Inclusive, A eu tô gente vai se com. encontrar dia 6 de abril, também 6 da tarde, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, etc, etc. A gente tem no repositório para quem quiser ler digital e vamos mandar as divisões agora lá no grupo. Inclusive, além do Hábitos Atômicos, tem um complemento dele, que é mais ou menos igual o Thiago falou, que tem um da Amazon, desse que a gente leu, que é sobre a parte de execução dos hábitos atômicos e tudo mais. Eu comprei os dois, é bem legal. Depois eu compartilho, mando a foto lá no grupo também.